continente com importante história de antigas civilizações. De colonização europeia, exploratória e predadora. Depois, independência e processos de construção política, social, econômica e cultural. Um continente marcado por ditaduras. Mas também pela luta por democracia. Gritos contra o conservadorismo e as oligarquias. Os capítulos mais recentes dessa história, desde o início do século XXI, os sul-americanos levaram ao posto máximo de vários países governos populares. Cada país a seu modo deu início à construção de políticas voltadas ao desenvolvimento dos povos e à justiça social. Um movimento inédito e sincronizado chamou a atenção e provocou reações internas, frequentemente conservadoras, e também de outros governos, de agentes políticos e econômicos ao redor do planeta. Discutir o presente e o futuro da atual guinada progressista no continente é pensar em formas de integração, de fortalecimento, de autonomia, de aprimoramento da democracia em bloco, por uma América do Sul melhor e mais justa. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a geopolítica da América do Sul. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Gonzalo Berron, diretor de projetos, política internacional e sociopolíticos da Fundação Friedrich Ebert. Assim que fala? É isso mesmo. Ok. Igor Fuser, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Kjeld Jacobsen, consultor da Secretaria de Relações Internacionais do PT. Bem-vindos. Obrigado. Bom, a morte recente de Hugo Chávez, que comoveu a Venezuela e a América do Sul, gerou abalo político institucional naquele país e dúvidas em relação à sustentação do projeto socialista do Hugo Chávez. Estamos às vésperas de novas eleições na Venezuela. Qual o prognóstico de vocês? Qual o prognóstico que vocês fazem? O povo venezuelano terá força para manter um projeto social daquele porte, mesmo sem o seu maior líder? E as forças progressistas e populares na América do Sul, como ficam com o fim de 14 anos do chavismo entre nós? De novo, bem-vindos. Ele está sozinho aqui do lado esquerdo, ao meu lado esquerdo na mesa. Vou começar com o Igor. Igor, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. De novo, né? Bem-vindo de novo entre nós. É isso aí. Olha, primeiro eu queria fazer só uma discreta correção ao que você disse. Não chegou a haver um abalo político institucional na Venezuela. Quer dizer, a Venezuela está em processo de transição, quer dizer, houve a morte de um presidente eleito, né? Tomou posse em condições precaríssimas, como nós vimos, né? E cumpriu-se a Constituição. Né? E a Constituição prevê novas eleições, agora teremos novas eleições. Então, quer dizer, a linha de continuidade jurídica legítima da Venezuela está plenamente mantida. A expectativa que a gente... Sequer crise, né? Acho não que a gente houve falou uma ali crise. em abalo mais em função da morte, da perda. Um né? abalo emocional, né? E, claro, um monte de dúvidas que se criam no cenário venezuelano pela dimensão, né, da figura do Hugo Chávez, né? Mas nem se pode falar numa crise. A crise a gente vê muito mais na cobertura da mídia do que na realidade efetiva da Venezuela. Agora, o que a gente pode prever pelas pesquisas é uma vitória muito ampla do Maduro, que vai ser muito importante para que se consolide, então, essa nova direção do processo político na Venezuela. E o que a gente viu, as imagens, quer dizer, as manifestações populares gigantescas, eu acho, vocês podem me corrigir, eu acho que foi a maior manifestação de massa em toda a história da América Latina ou do continente americano, o que aconteceu agora na Venezuela. No Brasil, nós não tivemos isso, nem em Copa do Mundo, porque não é um ato político, ou a morte de Getúlio Vargas, tentando né, ou a campanha das diretas. O que teve na Venezuela foi muito mais do que a campanha das diretas no Brasil. Em termos de número de gente na rua se manifestando, né, num contexto político, eu acho que nunca se viu isso na América Latina, nas Américas, em todos os tempos. E como isso é um sinal. Impacta a América do Sul?
A gente é a América do Sul. Isso fortalece as mudanças em favor do povo. No Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Equador, né, em todas as partes. Então, Gonzalo, entra na conversa. Não, eu essencialmente concordo com o que ele fala. Só não concordo com o fato de talvez essa ter sido a maior. Porque é bom lembrar que quando o Perón chegou lá na Argentina... Ele não nega origem. Quando o Perón chegou lá na Argentina, teve aquela famosa bem-vinda, né, dele em Ezeiza, com mais de 1 milhão de pessoas indo lá esperar ele. E anos 60 ainda por cima. No comecinho dos anos 70. No comecinho dos anos 70. Perdão. Que acabou tragicamente. Diferente disso, que começou tragicamente com a morte do Chávez e depois deu aquela homenagem, né, muito sentida e massiva, né, na Venezuela. E eu acho sim que a mudança está garantida, pelo menos nessa transição eleitoral. Não vai ter problema, pelo que dá para ver, inclusive consciente da perda e do perigo que significa essa transição, o povo que valora, de fato valora muito as mudanças que teve nesse período. Estou falando dos venezuelanos, ao ponto tal do próprio Capriles na campanha eleitoral passada ter que pegar várias das mudanças que o Chávez tinha introduzido através dos programas sociais, fundamentalmente, né? Que uma mudança estrutural, né? E nesse sentido, Maduro, o principal desafio de Maduro é depois, não é ganhar as eleições. Porque é verdade que os setores mais conservadores, vamos dizer, da região e da própria Venezuela, estão estimulando esse clima de divisão dentro do próprio chavismo. Mas o primeiro desafio do chavismo, que é ir juntos nessas eleições, já foi superado, né? Porque, de fato, ao contrário do que muitos previam, eles chegam muito unificados, sim, com certeza. Não, em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma que foi uma perda muito grande, porque, afinal de contas, se trata do primeiro dirigente de esquerda eleito nesse novo processo que nós estamos vivendo, em 98, e, portanto, teve que abrir muitas picadas aí pelo fato de ser uma situação única naquele momento, a qual depois vieram se somar os resultados do Brasil, do Uruguai, e assim, Bolívia e tantos outros, né? Agora, um processo político como esse, de transformação, ela também não pode estar apoiada somente em uma pessoa, por mais importante que seja essa personalidade, como de fato o Hugo Chávez foi, como é o Lula, mas foi durante sua presidência particularmente, o Evo Morales e outros, quer dizer, novos dirigentes virão, não por força de situações naturais, estilo, como foi a situação venezuelana, né? Mas por força do próprio projeto. Então a questão que está posta para a Venezuela, mas também para os demais países, é se as transformações iniciadas por essas lideranças, se elas se consolidaram suficientemente para terem uma continuidade sob a direção de outras pessoas, né? Eu não tenho nenhuma... Acho pouquíssimo provável que o Nicolás Maduro perca essas eleições, tudo indica que ele vai vencer. Mas o desafio que está posto é se aquilo que foi construído ao longo desses anos, tanto do ponto de vista da consciência social, melhoria das condições de vida das pessoas, no caso da Venezuela, a diversificação de uma economia embasada em uma commodity, que é o petróleo, né? Ou, enfim, esse me parece que é o debate e o enfoque que nós temos que dar daqui por diante. Então vamos aproveitar a pergunta do Keldy, né? Essas mudanças e essas conquistas são fortes suficientemente para perdurarem, mesmo na ausência dos seus líderes, né? Dos líderes que iniciaram, ou que deram materialidade e ganharam mais visibilidade no campo da produção dessas mudanças? E mais,
essas mudanças aguentam o bombardeio que sofrem de países que veem seus interesses ameaçados, de grupos políticos internos que tentam, no jogo de forças da política, enfim, remar contra as mudanças que estão acontecendo? Olha, eu estive na Venezuela 2 vezes no ano passado, uma vez fazendo pesquisas acadêmicas e outra vez como observador nas eleições. E eu fiquei muito bem impressionado com o que eu vi de politização do povo. É uma coisa impressionante. A gente tem uma referência de Brasil, de outros países da América do Sul. Você chega na Venezuela, é uma população que respira política. Você chega em qualquer lugar, num restaurante, num bar, num ponto de ônibus, onde você estiver, você está falando de política, já entra alguém na conversa dando palpite. Eles falam de política na Venezuela do mesmo jeito que no Brasil a gente fala de futebol. É impressionante. Isso é uma coisa do chavismo. Eu tive na Venezuela nos anos 90 e parecia um cemitério. Não, parecia que jamais iria acontecer nada de relevante naquele país. Outra coisa que me impressionou muito é a qualidade dos quadros do processo político venezuelano. A gente vê no Brasil o Chávez, né? O Chávez é a pessoa que aparece, né? E ele realmente é o líder. Se não fosse o Chávez, certamente não teria acontecido o que aconteceu na Venezuela. Mas se passaram 14 anos. Nesses 14 anos, lideranças que já existiam antes se fortaleceram e, principalmente, surgiram muitas lideranças em todos os níveis. Lideranças jovens, lideranças de bairro, quadros de governo, comunicadores, então, militares que têm expressão política, né? Então, a impressão que eu tive bem concreta na Venezuela é que aquilo ganhou um impulso, ganhou uma dimensão que transcende completamente a figura do líder original, do criador. E isso é extensível? Quer dizer, a gente pode falar coisas semelhantes, por exemplo, do Brasil? Né? Não, bom, há uma grande diferença, né, entre o tipo de liderança do Chávez com as outras lideranças, porque um problema justamente lá na Venezuela é que é um tipo de liderança que só no seu último discurso ele assinalou para um mecanismo de sucessão, que foi naquele discurso triste que vocês devem lembrar, quando ele com Maduro e com o Cabello, se não me engano, ele anuncia que vai para Cuba fazer essa operação grave, difícil, e só nesse instante que ele fala, bom, então qualquer coisa que vocês precisarem, o Maduro vai estar ali. Então, essa transição, que é diferente do que aconteceu em alguns outros países, inclusive o Brasil, um pouco fala do tipo de liderança e do desafio que os herdeiros vão ter. Por um lado, um desafio político, porque mesmo eu concordo com ele, o chavismo conseguiu politizar a sociedade, um pouco também produto dessa polarização, né, e essa confrontação cotidiana que o Chávez insistia, inclusive, em acender. Claro, sim, né, mas um subproduto é a forte politização de capas sociais populares que antigamente não estavam. Então, isso aí é um ganho, né? Então, tem por um lado esse desafio político de manter tudo isso coeso, e vai depender muito do poder e da liderança do Maduro. E tem muitos desafios de gestão que um pouco são os que o Keuji propunha, né? Eu colocava, que é, por um lado, se todas as propostas, as ideias excelentes, a meu ver, que o Chávez teve nesse período, tivessem vingado numa política pública eficiente e concreta, a Venezuela seria um país não do século XXI, do século 30, muito avançado. O problema é que enfrentou muitos desafios em termos de gestão. Entre eles, obviamente, o problema que o excesso de dinheiro ocasiona nessas situações. E quando você tem baixa institucionalidade, como em alguns casos, há margem para corrupção, há esse tipo de coisas. Que, para mim, são umas coisas sobre as quais o Chávez já estava avançando no final do período dele e o Maduro vai ter que enfrentar, ou seja, uma eficiência administrativa em termos de gestão pública mais eficiente
e menos margem para... E Kelly, ainda falando então na Venezuela, estamos indo para o intervalo, mas ainda queria te ouvir. E você tinha apontado a questão econômica, né? Quer dizer, bom, a questão de gestão, mas também a questão da diversificação da economia. Eu acho que nessa discussão sobre, enfim, sucessão e esses processos, há semelhanças entre os nossos países e muitas diferenças também. Cada um tem a sua realidade e a reação da sua população, evidentemente, pode ser distinta diante de situações como essas. Por exemplo, o Chávez indica o candidato à sua possível sucessão, no caso, o Maduro, de uma maneira. O Lula também é inegável o peso que ele teve na indicação da candidatura da Dilma e da vitória que a Dilma teve. Claro, na Venezuela o Maduro vai ter que se virar sem o Chávez, né? Agora, no Uruguai já foi diferente. A Frente Ampla debateu e indicou o candidato Mujica, que inclusive levantava muita polêmica pela sua origem, sua participação no movimento guerrilheiro aí nos anos 60, 70 e tal. Na Argentina é outro processo, Chile diferente, assim diferentes sucessivamente. Processos. Tem que fazer um intervalinho, vamos voltar para discutir esses diferentes processos, onde eles podem se encontrar e se potencializar mutuamente. A gente já volta.